Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um colega, amigo, médico veterinário também. Nós formamos juntos, estudamos juntos, professor, doutor Marcelo Chacur. Olá, Chacur, tudo bom? Tudo bom, Marcos. Boa tarde para você, boa tarde para você, ouvinte do programa do Marcos. Chacur, é um prazer recebê-lo aqui. Pena que eu tenho aqui umas 400 perguntas para fazer para você, não vai dar tempo. Marcelo, você trabalhou... Bom, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Qual que foi a tua formação? Nós estudamos juntos, depois você foi para que caminho? Ok, então eu fiz medicina veterinária na Unesp de Jaboticabal, né? Fui colega do Marcos, como ele já disse. Após a formatura, eu escolhi a especialidade de reprodução animal. E aí fui prestando vários concursos públicos e fiz residência em reprodução, depois mestrado, depois doutorado, depois pós-doutorado. E durante essas pós-graduações eu me engajei como professor, né, que foi uma profissão que eu escolhi para mim desde a faculdade. E fiquei na universidade por volta de 28 anos aproximadamente, né? Então minha vida sempre foi faculdade, ensino, pesquisa, extensão, né? Então, desde que a gente se formou, há 29 anos atrás, você entrou na universidade e nunca mais saiu. Nunca mais saí, praticamente nunca mais saí. Marcelo, a tua expertise, a tua grande expertise é reprodução animal. Dentro da nossa área, que é pequenos animais, e os ouvintes da Mundial aqui em São Paulo têm muitas essas questões, quais seriam os... Porque você também trabalhou em um hospital, você fez atendimentos e tal. Qual que seria a grande questão, o grande problema hoje na reprodução de cães e gatos? Olha, nos grandes centros urbanos, um dos problemas que os proprietários sempre relatam é o deixar o animal procriar ou não, né? Os apartamentos atualmente são muito pequenos, os espaços físicos são muito restritos e o animal, queira ou não, acaba dividindo praticamente o mesmo espaço com os moradores desses apartamentos, né? E isso gera aquela dúvida, né? Vou deixar a minha cadela se reproduzir ou não? Essa é uma grande questão. E sabe uma dúvida que é muito minha? Marcelo, com relação às castrações, mitos e verdades, prós e contras, qual que é o teu olhar para essa questão? Obviamente, do ponto de saúde pública, não tem nem o que discutir, mas daquele proprietário que a cadela não vai ter uma gestação indesejável, deve castrar? Ok. Eu colocaria assim uma linha do tempo e dividiria essa linha do tempo em 3 fases. A primeira fase é do veterinário recém-formado, aonde ele coloca em prática aquela técnica que ele aprendeu na faculdade, nos bancos universitários. Na segunda fase profissional, esse veterinário ele já começa a comparar as diferentes técnicas, diferentes metodologias de castrar ou não. E numa terceira fase, ou maturidade profissional, esse veterinário ele acaba gerando as próprias metodologias, se for um pesquisador de universidade, e se for um veterinário autônomo, né, um profissional liberal, ele também acaba construindo as suas próprias condutas, né, do castrar ou não. Então existem várias vantagens e vários pontos negativos de castrar um animal. Então, eu acho que é muito importante um bate-papo bem franco, bem aberto com o proprietário para saber quais as necessidades daquela família naquele momento e o que é mais benéfico, né, ou menos lesivo ao animal. Então, eu diria que não existe receita de bolo, né? Uma coisa que é importante é a seguinte: é importante que o animal tenha a oportunidade de gestar e parir pelo menos uma vez na sua vida. Afinal de contas, o útero e os ovários foram feitos para gerar descendentes, né? Mas, em grandes centros urbanos, muitas vezes isso fica muito dificultoso. Então, um bom bate-papo, o veterinário tem que ser transparente, né, com os tutores, e os tutores também colocar, né, o que desejam ou não. E aí chegam num consenso, né, com relação a castrar ou não. Ou seja, tem que individualizar essa questão para cada situação. Não tem receita de bolo para essa conduta. Exatamente. Como nós trabalhamos com biologia, o 0 e o 100 são extremos um pouco delicados de nós tratarmos.
Eu acho que o importante é o veterinário como ser humano conversar com os tutores, que são seres humanos também, e enxergarem o lado do animal. Uma coisa que é muito importante, Marcos, é que o ser humano ele tem a tendência de retirar o instinto do animal e personificar o comportamento do animal. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O cão tem o instinto de cão e o comportamento de cão. O gato tem instinto de gato e comportamento de gato. Né? Não é interessante que o ser humano queira mudar ou interferir de forma abrupta nesse comportamento. Isso vai gerar distúrbios metabólicos, distúrbios de comportamento nesses animais e vai levar a uma patologia, a uma doença. Né? Perfeito. Interessante isso que você está comentando, né? Especialmente nos grandes centros, né? O quanto a gente quer modificar o animal para que a gente se adeque, para que ele se adeque à nossa realidade, não é verdade? É verdade. Quer dizer, é verdade. A gente quer o bônus de ter o animal, não o ônus de ter um animal, né? Perfeitamente. Exatamente isso, Marcos. Marcelo, a gente estava comentando antes da entrevista de um novo desafio que você está na tua vida, um desafio pessoal e também profissional. Embora as grandes mudanças na vida surgem através de desafios. É verdade, Marcos. Eu me formei em veterinária, né, e escolhi ser professor e consegui exercer, né, a carreira de professor. Tive a oportunidade de conhecer diversos países do mundo como pesquisador, né, levando projetos de pesquisa para outros países, resultados de pesquisas, muitas publicações científicas, capítulos de livro. E ao longo da minha profissão, eu sou portador de uma doença visual chamada retinose pigmentar. É uma doença degenerativa de cunho hereditário, né? E a minha visão, ela foi reduzindo ao longo do tempo de uma maneira leve, né? E nos últimos 5 anos, essa minha perda visual, ela se acelerou bastante. Então, eu tive que parar de dirigir, eu tive que deixar de fazer muitas cirurgias muito complexas, né? Então eu tive que começar a me reprogramar, né, do ponto de vista cerebral, realmente, né, para continuar no exercício da minha profissão. E agora eu estou passando por uma fase de achar, né, novas alternativas para eu continuar sendo útil, né, para a sociedade, na área de educação, na área de auxílio a pessoas com deficiência também. Então eu estou construindo na minha mente um projeto de vida que alia educação, cultura e pessoas com deficiência, para tentar ajudá-los da melhor maneira possível, uma vez que eu tive oportunidade de estudar, de me pós-graduar. Eu acho que é legal eu poder agora retribuir, né, esse algo que eu pude aprender, né, e dividir com as pessoas. Incrível. Inclusive, caso alguém tenha interesse, o Marcelo está bolando projetos nessa área de educação. E ele tem uma expertise, ele tem um conhecimento brilhante nessa área de educação, até porque ele ficou 29 anos trabalhando com isso, né? Se tiver alguém que tem algum interesse em financiar, em patrocinar, em incentivar um projeto desse, pode entrar em contato comigo, é só colocar Marcos Fernandes, você cai aqui na página da rádio. E tem lá meu WhatsApp, 0 operadora 11 99639 0089. Entra em contato, manda um WhatsApp, que aí eu passo o contato para o Marcelo. Obviamente ele conversa sobre essas novas ideias, né? Que eu acho incríveis e necessárias. Né, Marcelo? Quem trabalha com educação sabe que a única forma da gente sair da situação que nós nos encontramos no nosso país é através dela. Ou eu estou errado? Não, Marcos, você está coberto de razão. A educação transforma o ser humano, né? Países subdesenvolvidos que há 25, 30 anos atrás tinham um PIB muito baixo, um índice de desenvolvimento humano baixo, hoje empataram ou suplantaram o Brasil. Por quê? Investiram em educação. Então nós temos que começar a olhar isso com mais atenção,
para que as nossas crianças de hoje, daqui a 20, 25 anos, sejam adultos transformados pela educação. Então nós temos que começar o quanto antes essa transformação. Então eu, como professor a vida toda, o meu projeto de vida no momento é ajudar quem quer ser ajudado em termos de educação, em termos de formação. Pessoas com deficiência, pessoas que necessitam de informação, e o meu objetivo é esse. Então, quem tiver interesse, entre em contato com o Marcos, por gentileza, e vai ser um prazer, né, trabalhar em conjunto, em parceria com vocês. Sem dúvida. E vou mais além. O homem tem uma voz de rádio. Não sei se vocês perceberam. Não é? O Shakur, ele fala muito bem, né? O Shakur, como eu conheço, né? Lá na faculdade era Shakur. Shakur é o sobrenome do Marcelo, querido amigo, que já tem uma expertise para comunicação. Bom, todo professor, né, Marcelo, ele gosta do palco, né? Olha, Marcos, palco, eu acho que para professor, né, é uma palavra assim que até enaltece em demasia, né? O professor, ele tem que, na minha opinião, tentar passar uma informação e deixar com que o ouvinte traga as dúvidas. Então, o bom professor é aquele que puxa o aluno para subir nesse palco, entre aspas, junto com ele. É uma caminhada em parceria, é um paralelo. Professor, aluno. A partir do momento que a gente separa, a educação, ela racha. Então, essa união é importante, essa coesão entre aluno e professor. Forma um só corpo. Verdade. O Marcelo, e assim, tem uma máxima, quem trabalha com comunicação, que fala que comunicação não é o que você fala, né? É o que o outro entende, né? É verdade, então, Marcos. Às vezes eu tô aqui na rádio, eu falo assim, nossa, o Marcos, eu ouvi teu programa hoje, você falou lá berinjela. Eu falei, não, eu falei chuchu. Mas aí quando a pessoa fala, você falou berinjela, e eu falei chuchu, eu olho pra mim e eu falo, será que eu falei mesmo berinjela, né? Porque a gente está sempre se analisando e como a comunicação chega no comunicado, né? É verdade, Marcos. E a comunicação, acho que o segredo de se comunicar é tentar resumir algo que é extremamente complexo para algumas pessoas, né? Embrulhar aquilo de uma maneira mais simplificada, mais objetiva e tocar a pessoa nos pontos importantes. Isso é se comunicar, né? Porque a informação refinada cabe a quem é mais técnico naquele assunto. Agora, a população geral, ela tem que entender o objetivo daquilo, para que serve e o benefício que vai trazer a ela. Se ela entender esses 3 pontos, ela adota a ideia que você divulgou para ela. Vibe Mundial 95,7